Shabbat Shalom a todos presentes. É um Shabbat aqui com a família Rodrigues, compartilhando, trocando ideias e um café da manhã de Shabbat. Todos aqui presentes com vocês para compartilhar ideias, informações e aprendemos um com o outro. E aí, senhor Yaron, novidades? O que você manda? Você esqueceu sua boina, senhor Yaron? Aí está, obrigado, Yaron. Mas fala aí, quais são as novidades que você nos traz? Bom, essa semana ocorreu muita coisa, com filmes, também sobre o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube que ele se chama Scrap Master. Como que você traduz isso? É só colocar SCRAP espaço Master, que é MASTEE. Aí, se não aparecer tipo, o meu vídeo, aparecer outro canal, é só colocar cover do lado, que aparece no canal direto. E eu tenho uma parceira nova no meu canal, que ela é Sammy ou Sam, eu não lembro direito, mas ela tem uma voz muito boa. E sobre filme agora, tem um filme que lançou recentemente, que é de uma mulher, uma garota, aliás, que ela é adotada pela família, ela é um robô, mais ou menos. É um filme de terror, que a mãe lá no filme de terror começa a chegar direto a robô. Aí a robô não gosta e começa a matar todo mundo nesse filme. Bom. E é isso. E qual o filme que você nos recomenda além desse? Para o cinema? Hã? Formiga? Ainda está em cartaz ainda? Sim, vai lançar esse mês. E o Avatar? O Avatar já lançou, só que eu não gostei muito. Não gostou? Mas é bom. O coração bate forte? Sim. Muito bom aí, muito obrigado. Um ótimo café da manhã, seu Yaron. Uma boa vida e um bom Shabbat. Ótimo. E aí, estamos com todos presentes aqui na mesa. Senhora Rejane, senhor Atos Baruch e Herdas Vinícius. E aí, em resumo aí, vocês quatro, apesar que a Rejane saiu da mesa agora rapidinho, uma palavra simples para resumir a semana. Só a semana. Socorro! Socorro. E o outro? Não tem informação. Tem descanso. Descanso. E senhora Rejane? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde e nos proteja. Perfeitamente aí. Vou dar uma palavrinha com os senhores e já volto já rapidinho. Pronto. Shalom, bom dia para todos aí. Realmente são semanas delicadas, né? A gente está vivendo uma situação no nosso país bem delicada. Então vamos lá. Para quem conhece Torá, para quem conhece Bíblia, para quem estudou Bíblia para valer, mas não com fantasias, e para quem tem visto Torá para valer com seriedade, também sem fantasias, com o pé no chão, você tem que entender uma coisa, que existe uma coisa chamada janelas. Durante o ano tem janelas. Então, no mundo espiritual tem o Pessa, que é uma janela, tem as grandes festas, que são janelas, por aí vai. Essas janelas é o momento exato de você fazer alguma coisa ou pedir alguma coisa. Pois bem, nós temos agora também, dentro desse período, uma janela. Ela abriu no dia 15 e ela vai fechar no dia 7. Para que serve essa janela? Para você se organizar. É o chamado janela de commodities, tá? Coloquei esse nome commodities para não dizer outra palavra, ser um pouco mais complexa. Para que serve essa janela? Essa janela serve para você fazer aquela compra que está com o preço lá embaixo. Então é a época de fazer estoque. Lembre-se, desse ano é a última janela de 2 anos. A próxima janela é daqui a 24 meses, depois do dia 7. Então, se você me entende, se você estuda um pouco de Torá para valer e na profundidade dela, vai saber que nesse período muitas coisas vão acontecer. E nesse período que eu acabei de citar agora, não deixa faltar ideias para poupar energia, fogo, ideias para poupar a questão de organização de segurança, segurança, fogo, água, alimento e suas variedades. Então, não tentem querer viver como estamos vivendo agora, com toda a facilidade. Internet tenta organizar filmes, sejam cuidadosos, sejam inteligentes.
É um pouco maçante o assunto, mas é muito útil. Vocês têm que aprender a fazer uma coisa que é difícil. A sua casa tem que produzir não só segurança, comida também. Então são ideias que a Torá nos orienta, nos organizar. Não gaste com mimimi, não vai para shopping gastar dinheiro. O tempo acabou. Ah, mas nada disso vai acontecer porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, etc. Falácia. Ele quer que aconteça. Então, eu vou dizer muito claro para os senhores. O pessoal brincou muito com o Eterno. Brincou para valer. Então, há um momento em que o Eterno usa situações adversas para colocar todo mundo no eixo. A ordem gera caos e o caos gera ordem. O caos não chegou ainda, então não vai ter ordem. Depois que o caos chegar para valer, que a gente vai ter ordem. Vamos ser cuidadosos com as amizades. Estudar é fundamental para você. Não queira mais estudar ou levar adiante. Não queira compartilhar suas ideias à frente. É tempo agora só se organizar. Família por família. Aprenda isso. Esse Shabbat é muito bom estar em casa, é um referencial. Recomendo que o faça. Se não sabe, comece pensando em fazer um café da manhã, compartilhando, trocando informações e aprenda o idioma, se organiza, viva, tenha bom ânimo. Estou falando muito hoje, porque talvez eu não tenha como falar mais depois. A todos aí um ótimo café da manhã, um bom Shabbat. Isso aqui é o quê? Panqueca, né? Panqueca, faça panqueca em casa, é delicioso e fácil. E engorda pra caramba, como o Edson falou, entendeu? Mas vocês são magrinhos, não se preocupem, entende? Agora as gordinhas, é só no mais aí, um shalom. Bom, Shabbat Shalom pra todo mundo. Assim, na semana, a minha semana foi extremamente cheia, muito cheia. Eu acompanhei pouquíssimo de política essa semana, muito pouco mesmo. Mas assim, do que eu acompanhei, acho que dá pra afirmar com todas as letras e com toda certeza. Estão trabalhando muito pra queimar o Lula o quão rápido possível. O que todo mundo tinha comentado, né? Não é Lula que governa, não é ele que é o grande manda-chuva, é o Alckmin. Sabemos que no futuro a gente terá vamos dizer assim, um golpe 2, uma Dilma 2. É fato que o Alckmin vai acabar assumindo? Não duvido nada. A gente só tem mesmo que esperar para ver essa novela que está terrivelmente, é que a gente é os figurantes. Ai, ai. Aguardemos e como eu já disse antes, socorro! Deus nos ajude. E é isso. Mas, Shabbat Shalom para todo mundo, semana, vamos dizer que foi mais tranquila do que as outras da última semana. E é isso. Bom dia para todos, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal. E se quiser comentar, fazer alguma pergunta, em 1 ou 2 dias alguém aqui da mesa vai responder, caso você tenha alguma dúvida e queira perguntar aqui nessa parte do YouTube que tem de comentários. A porção dessa semana é a Parashá Bo, B-O, apenas Bo. Ela vai tratar das últimas 3 pragas, né? São assim, ela é bem intensa, é bem chocante algumas informações que vão estar trazendo referente ao que o povo passou ali no Egito. Tá terminando as pragas, né? Mas assim, não é porque está terminando que vai melhorar. Na verdade, vai piorar cada momento que passa. Então, o Eterno trouxe, porque o faraó queria que negociar a saída do povo com Moisés da seguinte forma: sai os homens, mas ficam todas as mulheres e crianças aqui no Egito e também o gado, o que vocês produziram, ficam tudo conosco, as suas riquezas, enfim. E Moisés disse: não, eu quero todos, inclusive o gado e a riqueza que nós acumulamos, vamos levar tudo. E Faraó então diz não, e Moisés naquele exato momento invoca a praga terrível dos gafanhotos, e vem os gafanhotos e devora tudo, porque um único homem que tinha o poder absoluto sobre um povo não abria mão de seu orgulho, não abria mão da sua insensatez, né, para benefício próprio.
Então o Eterno trouxe os gafanhotos e tudo que era verde no Egito desapareceu em poucos dias. E Faraó então fica desesperado porque eles estavam atacando até mesmo os paióis, né? Paiol, que é onde tinha as reservas de alimento, estava sendo atacado por os gafanhotos, e ele ficou desesperado e pediu para o Eterno então cessar a praga. E aí ele vai até Moisés e fala: Moisés, reze pelo meu povo, porque o meu povo não vai resistir. Reze para que a praga de gafanhoto cesse. E Moisés então faz uma bênção e os gafanhotos se dispersam e acaba a praga de gafanhoto. E então ele vai novamente conversar com o Faraó sobre a libertação do povo, e Faraó diz: não, de forma nenhuma. E Moisés então diz: então uma noite terrível vai cair sobre o Egito e a mão do Eterno pesará sobre vocês. E nisso Moisés invoca as trevas. Essas trevas, ela não era como a noite, a treva da noite, assim, não tem sol. Não, não havia luz nenhuma, era uma cegueira. Porém, na casa dos israelenses, dos hebreus, né, havia luz. Eles conseguiam acender a lamparina, eles conseguiam ver a luz do sol, ver a luz das estrelas, da lua. Então, para eles não mudou nada, ficou normal. Porém, o Eterno tinha um plano. Os hebreus ali que não estavam obedecendo às ordens de Moisés, que estavam batendo de frente contra o novo líder do povo de Israel, que seria Moisés, o Eterno então os matou. Todos eles morreram. E a cegueira no Egito serviu para que os egípcios não vissem que alguns hebreus também, aliás, muitos hebreus, né, estavam em rebeldia contra Moisés e foram mortos pelo próprio Eterno. E eles foram sepultados. E essa foi a maior praga. Durou 7 dias. A praga da escuridão. Eles não enxergavam mesmo um único palmo à frente do seu nariz. E aí as trevas se recolhem e é dia novamente. E eles calcularam as percas e foram muito grandes esse período de escuridão. Muitos egípcios morreram, muita perca. E nisso a última praga chega, porque o Moisés vai falar com o Faraó. O Faraó então se rebela novamente e Moisés faz a coisa que vai devastar o Egito, que é a morte dos seus primogênitos. E então acontece a ideia do sangue do cordeiro, que entra a festa de Pêssah, para se lembrar, para que a gente se lembre todos os anos, até o final da existência da humanidade. Os judeus vão estar celebrando a festa do Pêssah, que é no português Páscoa, né? A festa da Páscoa. Então assim, quando o cordeiro foi morto e passado o sangue na porta, tem o símbolo, né, que é a mezuzá. Todo mundo tem, quer dizer, algumas pessoas têm a mezuzá em sua porta, né? E quando você passa, simboliza que sua casa é protegida. O mal vai passar por você, mas não vai tragar você, nem os seus filhos. Esse é o simbolismo mais assim, forte da mezuzá entre as portas, no umbral das portas. E assim, o cordeiro, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele foi todo comido, né? A única parte que não comeram do cordeiro foram a gordura e as entranhas, porque essa parte do animal realmente pertence ao Eterno. Porém, as outras partes, a carne, toda ela é comida, é consumida por o povo. Até hoje. Os hebreus não comem, né, a gordura, os judeus não comem a gordura e não comem as entranhas, porque essa parte do animal pertence ao Eterno. E assim, essa porção ela tem uma moral muito grande sobre você ser gentil. Se Faraó fosse gentil, já no primeiro pedido de Moisés, que ele pede para o povo, e Faraó falasse: não, tudo bem, pode ir, nada disso teria ocorrido no Egito. Né? Então, a falta de gentileza de Faraó trouxe um momento terrível ali para aquele povo, para o povo dele, tanto para o povo que era escravo também. Então assim, existe uma historinha, eu não me lembro agora o nome do rabino. O rabino disse que passando na rua lá em Nova York, ele falou que um mendigo pediu ajuda e ele voltou para o mendigo e falou: poxa, me perdoa, eu estou sem dinheiro, não trouxe dinheiro algum, me perdoa, mas eu vou te dar uma bênção. Posso fazer a bênção? E ele fez a bênção, pediu para o Eterno
abençoar naquele dia toda a colheita, né, de esmola para aquele mendigo. E aí ele se retirou e o mendigo correu atrás dele e abraçou ele, agradecendo ele. Falou, estou aqui há 2 semanas nesse ponto e você foi a primeira pessoa a falar comigo, a me tratar como um igual, um pária. Isso mostra que a gente tem que ser gentil com as pessoas, independente de como elas nos olham, de como elas nos querem retirar algo. A gentileza, ela afasta o mal. Ela, na verdade, ela cancela o mal. Então, seja gentil com as pessoas, seja gentil com você mesmo. Não se julgue, não se martirize e seja bom. Observe as leis do Eterno, coloque o Shabat em prática na tua vida, que os momentos difíceis, eles vão chegar, claro, mas você vai passar por eles com uma certa elegância. Não foi elegante isso agora. Você vai passar por os momentos com certa elegância. E o Eterno está aí para te abençoar, caso você seja gentil com ele, com você e com o teu próximo. No mais, tenha uma boa vida. Não permita que os gafanhotos devorem a tua dispensa, né? Não permita que a escuridão segue você. Abra os seus olhos. Existe luz, existe vida. E não permita que os teus filhos sejam tragados pela morte, a morte espiritual. No mais, shalom e boa semana. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente vai dar continuidade sobre a educação, eu já estou falando há mais de uns 4, 5 Shabbat, certo? Vamos dar aquela continuidade. Então, depois de todas as ideologias do século XIX da Europa, as políticas europeias estavam influenciando o mundo todo, como por exemplo as ideologias de Marx, as ideologias de Lenin, século XIX e século XX foram séculos de várias ideologias na humanidade, entende? Então assim, desde a queda da monarquia, o Brasil atuou como forma de governo, forma federativa. Os estados tinham autonomia, mas em relação ao governo central. Isso mudou até no período Vargas. O Vargas ele expandiu o seu poder para os governadores, né? Ou ampliou mais o seu poder. E nisso ele ampliou mais o seu poder educacional. O que antes cada estado tinha a sua forma de ensino aqui no Brasil. E quando o Vargas ampliou isso, ele abriu espaço para o catolicismo. Tanto é que até o período Vargas o catolicismo não era muito bem praticado. Só começou a ser bem mais praticado por isso que o Vargas trouxe. Em certa parte positiva de Vargas, ele trouxe o catolicismo. Então assim, nesse período do Brasil, século XIX, século XX, até o mesmo século atual, século XXI, além de ser um período de muitas ideologias, isso se impregnou na cabeça dos nossos professores de uma forma de doutrinação política em sala de aula. Por exemplo, Paulo Freire, por exemplo, ele tinha o pensamento leninista, o pensamento de Marx e de outros pensadores franceses, mas ele misturou tudo isso e começou a ensinar isso para os alunos. E hoje a gente vê como é que foi o resultado dele para a sociedade brasileira. A gente vê atualmente que o Brasil é um país abaixo de nível de educação, dos últimos países abaixo de educação, por conta dele, entende? Por causa das ideias que ele misturou tudo e deu esse resultado, uma catástrofe. É aquele ditado, uma soma de erros gera catástrofe, o resultado é catástrofe. Então assim, quando eu falo para você estudar a verdade, não sei o que e tal, não é só estudar para você entender, você tem que estudar, entender e praticar. Você não tem que entender apenas o sentido, tem que praticar aquilo. Por exemplo, eu sei o que é a bola. Eu não tenho que saber como é que é a bola, eu tenho que saber como é que eu vou usar a bola, como é que eu vou usar de acordo com o que eu quero. É isso que realmente é estudo, não só para questões acadêmicas, mas para ensinos religiosos como a Bíblia, a Torá e outras coisas. Então é isso, gente. Tem informação, guerra de informação tem já muitos anos, ainda mais com agora a internet, né? Então assim, tem informação e é isso. Bom Shabbat para todo mundo, estude e vamos viver tempos difíceis, ou até bons até. Mas é isso, Shabbat para todo mundo.